Olá a todas e todos. Bem, a nossa disciplina, se chama Teorias e Práticas Alfabetizadoras. Nós trabalhamos bastante das teorias, né, desde a unidade 1. Na unidade 2, a gente aprofundou um pouco da psicogênese, né, que é uma pesquisa densa, profunda, extensa, né, que se converteu numa teoria sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita. Enquanto pesquisadoras, Emília Ferreiro e Ana Kowarowski pretendiam demonstrar que existe uma gênese, um início, uma construção da leitura e da escrita, assim como existe uma construção da fala. A criança passa por etapas de construção da fala. E elas chegaram a essas etapas. Bem, elas não estavam preocupadas do que como isso em sala de aula, que o professor faria com isso, né? Então, fica a cargo do professor, que é um especialista em educação, em pensar como levar isso até a sala de aula, ou seja, como organizar o planejamento. Existem inúmeras formas de organizar o planejamento. Tema gerador, de Paulo Freire, temas culturais, complexo temático. Essa disciplina ela não tem como objetivo revisar essas formas, ou conversar, ou construir, né, concepção sobre essas formas, né? Mas ela pretende mostrar práticas alfabetizadoras. Então, eu trago um pouco da minha prática enquanto alfabetizadora, né, onde vocês vão poder ver uma sequência didática e um projeto de trabalho. Na aula passada, eu conversei um pouco sobre a diferença entre sequência didática e projeto de trabalho. Então, nessa aula, eu vou apenas trazer, né, o relato de experiência. Tá? Então, vamos lá. Então, esse trabalho se deu numa turma de primeira série, da primeira série A. Eu lá em 89, já há algum tempo, e eu trago essa experiência já mais antiga, né, para mostrar que desde essa década era possível trabalhar de uma outra forma que não fosse seguir exatamente os métodos, né? Por tudo que a gente estudou na psicogênese, pela forma que a criança constrói, né? Então, eu procurei organizar na minha prática pedagógica, né, um trabalho que contemplasse esta evolução da escrita da criança. Essa turma era composta por 25 alunos entre 7 e 9 anos. Antigamente se entrava na primeira série com 7 anos. Eu tinha 3 alunos com 9 anos, porque eles tinham repetido, né, a primeira série 3 vezes. Né? Um deles repetiu e se evadiu e depois voltou. Né? Era uma escola estadual de Porto Alegre, um público de classe média baixa, né? A maioria eram filhos de pessoas que trabalhavam nos arredores da escola. É uma escola localizada ali na Cidade Baixa, em Porto Alegre. E aí eu começo trazendo uma reflexão de Madalena Freire. Ela tem um livro bastante interessante, que é A Paixão de Conhecer o Mundo. É um relato de trabalho na educação infantil, mas tem muito dos pressupostos teóricos que eu acredito que é necessário, então, a gente conhecer a turma, né? Observar a turma. Né? Ela vai dizer que não existe ato de reflexão que não nos leve a constatações, descobertas, dúvidas, portanto, que não nos leve a transformar algo em nós, nos outros e no mundo. Então, sempre que eu organizo um planejamento, né, eu penso que esse planejamento pode transformar não só as concepções das crianças,
as vivências delas, mas a mim mesma, né? Porque nesse tipo de planejamento, a gente tem os objetivos, né? Como qualquer planejamento, a gente traça algumas possibilidades, mas a turma, né? As características da turma vão nos levando pelos caminhos, a gente vai vendo o que a turma aprendeu, vai avaliando, né? A avaliação é processual, é diagnóstica, e vai adequando o planejamento. Então, o fluxo de planejamento. No primeiro mês, aquelas atividades, né, que são comuns, antigamente se chamava período de sondagem, né, que a gente realiza para conhecer as crianças, os familiares, né, o que, que as crianças gostam, o que, que elas brincam, se elas gostam de ler, se não gostam, se já fizeram a educação infantil ou não. Naquela época tinha muitas crianças que não passaram pela educação infantil, né? Algumas que tinham feito, aí tu vê a diferença, né? As crianças que passaram pela educação infantil já vêm com uma rotina, muitas vezes escrevendo seu nome, né? E os outros vinham muitas vezes sem conhecer letras, né? Então aquela heterogeneidade que é comum em todas as turmas, né? Então, dentro disso, também avaliar que dificuldades as crianças tinham. E ali eu coloquei a questão dos medos, porque como algumas crianças entraram direto na primeira série, eu tinha uma menina que tinha muito medo que a mãe abandonasse, que não voltasse para buscar, essas questões que a gente tem ali no período de adaptação, né? Então, eu comecei o trabalho com gênero textual jornal. Um dos meus alunos era filho de um entregador de jornal do Correio do Povo, né, um jornal de Porto Alegre, e ele sempre trazia jornais para a sala de aula. Então, no início ali do trabalho na rodinha, eu mostrava o jornal que tinha na manchete, li uma manchete para eles, né, uma reportagem, enfim. Então, a gente fez um trabalho com esse gênero textual. O primeiro mês, basicamente, girou em torno disso. No segundo mês, eu trabalhei mais especificamente com a questão dos medos. Né? O que, que eles tinham medo? Né? Mostrando que até a professora tem medo, todos nós temos medo. Então, como é que a gente lida com os medos? Eu trabalhei uma coleção, né? Que antigamente existia, existe ainda, uma coleção bem interessante, que tem, eu tenho medo de bruxa, eu tenho medo de lobo, então são várias, a coleção tem várias historinhas que eu fui trabalhando com ela. Também o trabalho com gênero textual poesia, porque todas as historinhas elas são rimadas, né? Então, eu trabalhei com essa silhueta de texto, com as características do gênero textual poesia, por exemplo, fazendo as diferenças entre a escrita de uma notícia de jornal e uma poesia. No terceiro mês, então, o trabalho com o gênero textual receita, né? Esse trabalho surgiu de uma demanda da escola. A escola estava fazendo um trabalho com a questão da alimentação saudável, né? Então, eu me engajei nesse trabalho com toda a escola. Aqui um exemplo de uma atividade inicial, é o Roberto. Aqui é do Roberto, a atividade, né? Vocês percebem que ele ainda não consegue escrever o nome dele todo, né? E ali ele desenha, faz um esquema de quem mora na casa dele, como é a casa dele, né? Então, o Roberto ainda está no nível pré-silábico. Então, nesse momento, eu trabalhei muito com letra inicial, letra final, todas aquelas atividades, bingos dos nomes das crianças que são importantes para o nível pré-silábico. Então, aqui, o exemplo de uma escrita dele, né? A escrita pré-silábica ainda, né? Então, ele usa algumas letras do nome dele, né? Usa outros sinais que não são letras, né? E a gente vê, Pigotes dizia que
filogênese, ou seja, no processo pessoal da criança, ela muitas vezes vai mostrar a ontogênese da humanidade, ou seja, o processo que a humanidade passou. Aquele vídeo que a gente viu da construção da escrita, vocês puderam, então, ver esse processo, né? Aí vocês podem me perguntar, o que muitos pais perguntavam, até porque na outra primeira série a professora trabalhava com um método mais definido de alfabetização, e eu apoiada em um planejamento mais amplo, né? Então eles perguntavam, mas essas crianças vão, né, aprender errado, vão sair escrevendo errado, né? Desta turma, todos saíram alfabetizados. O Roberto, ele é formado em arquitetura pela URGS atualmente, né? E certamente ele escreve bem. Ali vocês observam, nessas duas palavras, né, que o Roberto escolhe escrever, usar as mesmas letras, mas em posições diferentes, né? O que a gente chama de variabilidade interfigural, né? Que ele consegue fazer. Então, o pré-silábico, ele vai se preocupar com essa escrita, né? Em variar os caracteres. Ele está mais preocupado na quantidade de caracteres, quantos eu posso utilizar, né? O Roberto ali, ele já está começando a conceber que com poucas letras também se pode escrever, ele está num período um pouco de transição do pré-silábico para o silábico, né? Porque eu sempre escrevia na frase, colocava a data, colocava como estava o tempo, né, para eles copiarem no caderno, e escrevia uma frase embaixo, para eles copiarem e completarem. Eu gosto de, ou eu tenho, né? Então, eles tinham que completar. Eu gosto de brincar. Eu tenho bonecos, por exemplo. Ou eu tenho 7 anos, né? Então, eles tinham que completar e sempre tinha a palavra eu. Então, ele sabia que era uma palavra pequena, mas ainda, como todo pré-silábico, ele não conseguia escrever exatamente como eu colocava